Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as operações para criação de um nó, inicialização da lista, obtenção do número de elementos da lista e obtenção do nó de um elemento procurado na lista. Lembrando que a gente está estudando aí as listas circulares duplamente encadeadas. Então, a operação de criação de um nó, ela objetiva alocar na memória, né, a estrutura que representa um nó da lista, que a gente definiu na aula passada. A implementação dessa operação consiste em alocar na memória o espaço para um nó, colocar o elemento desejado no campo elemento desse nó e atribuir valor nulo para o campo próximo e também para o campo anterior. Então, tanto o campo próximo quanto o anterior desse novo nó serão nulos, tá? E essa é a ideia, né, que tem por trás da implementação. Vamos ver agora como que fica a implementação computacional dessa operação. Bom, galera, então vamos agora fazer a operação para criar um nó, né, um novo nó para a nossa lista. Então, para isso, nós vamos criar uma função que retorna um nó duplamente encadeado, tá? Um ponteiro para esse nó novo que vai ser criado aqui nessa função. Vou chamar ela de lista criar nó. E aqui eu passo o elemento, tá, que vai ser incluído no campo elemento desse novo nó que vai ser criado aqui. Então, o primeiro passo para criar um novo nó é alocar esse nó na memória. Então, eu vou criar aqui um ponteiro para um nó duplamente cadeado, chamado nó, e vou, então, apontar ele para um novo nó que eu estou alocando aí com uma alloc. Size of nó duplamente encadeado. E o nó está alocado na memória. Uma vez que a gente já tem esse nó alocado na memória, o próximo passo é a gente inserir, né, o elemento no campo elemento desse novo nó. Então, nó campo elemento é igual ao elemento que foi passado aqui. Então, eu vou colocar esse elemento no campo elemento. E agora, a gente pega e faz o campo próximo e o campo anterior desse novo nó apontarem para nulo. Né? Por que isso? Porque o objetivo dessa função é simplesmente criar o nó. Como que esse nó vai estar lá na lista, quando que ele vai ser incluído, né, e tal, qual a finalidade dele, não é responsabilidade dessa função. O eventual encadeamento e tal vão ser feitos aí por outras operações. Então aqui a gente cria o nó com o elemento e o campo próximo e anterior ficam nulos. Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo, ó, nó campo próximo é igual a nó campo anterior que é igual a nulo, é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Fizesse os dois igual a nulo, tá? Só que aqui eu estou usando uma atribuição composta, né? Eu jogo nulo em anterior e aí o valor de anterior é nulo e naturalmente eu vou jogar nulo para o próximo, né? Então o anterior pega aqui o nulo e o próximo pega a mesma coisa que o anterior, né? Para onde o anterior está apontando, que é nulo. Então os dois ficam com nulo. Só para a gente economizar uma linha aí. E agora que eu já aloquei o nó, coloquei o elemento, né, inicializei aí o próximo anterior com nulo, basta eu retornar o nó. Né? Eu retorno o nó que agora já está criado, pronto para ser utilizado. Ok, galera? Vamos fazer um teste aqui para ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe. Beleza, tudo certinho. E agora vamos ver aí, né, graficamente como fica a nossa estrutura depois que ela passa por essa operação. Então é isso que acontece, galera. A gente tem um nó que é alocado na memória e aí esse quadradinho central é o campo elemento, onde fica o dado desse nó.
O campo à esquerda é o campo anterior, tá? Que tem um ponteiro para o nó anterior, e nesse caso ele está nulo, né? A gente ainda não encadeou ele em uma lista. E o quadradinho à direita é o campo próximo, né? Que tem o intuito de referenciar o próximo nó, que nesse caso também está nulo. Então essa operação ela aloca um nó na memória, coloca o elemento, nesse exemplo 12, lá no campo elemento e anula, né, inicializa com nulo tanto o campo anterior quanto o campo próximo e retorna esse nó, retorna a referência desse nó pronto para ser aí usado. Ok, pessoal? Então essa é a nossa operação para criar um nó. A próxima operação que a gente vai estudar é a operação para inicializar uma lista circular duplamente encadeada. Então essa operação ela tem o intuito de criar o nó inicial da nossa lista. É um nó que vai representar a nossa lista. Tá? E implementar essa operação, a gente precisa criar um nó e colocar um valor irrelevante, um valor que a gente não vai considerar, tá? É um nó cego, para marcar apenas o início da nossa lista. Tá? E a gente pega o ponteiro de referência e aponta para esse nó. Assim a gente sabe que a nossa lista começa desse nó. Então essa é a ideia dessa operação. E a gente também precisa, para garantir aí a circularidade da lista, porque a gente está trabalhando aí com listas circulares duplamente encadeadas, a gente deve pegar o campo próximo, desse novo nó e apontar para ele mesmo. E o campo anterior também vai apontar para ele mesmo. Então, na verdade, o próximo desse primeiro nó é ele mesmo e o anterior é ele mesmo, porque só temos esse nó, é o nó inicial, então a gente sempre vai ficar rodando nele mesmo, tanto indo para frente quanto para trás, a gente vai continuar nesse nó. Então, para manter a circularidade, a gente tem que implementar também essas referências, colocando o próximo desse nó para ele mesmo e o anterior para ele mesmo. Vamos entender melhor e implementar essa operação computacionalmente. Bom, galera, vamos agora ver a operação para inicializar a nossa lista. Então, vamos criar aqui um procedimento chamado lista inicializar. E aí aqui a gente recebe a referência para a lista que a gente vai inicializar. Por que por referência? Porque a lista, como a gente viu, nada mais é do que um ponteiro para o primeiro nó. Então esse ponteiro está vindo de fora da função e a gente vai precisar alterar o valor dele, que a gente vai apontar agora para um nó inicial. Então se a gente precisa alterar o valor de ponteiro que está vindo de fora da função e a gente quer que essa mudança se reflita fora também, a gente tem que fazer uma passagem por referência, então via ponteiro. Se for só por cópia de valor, sem o ponteiro, a gente não vai conseguir alterar lá fora, então a gente não vai obter sucesso. Então aqui a gente passa por referência. Vou criar aqui um ponteiro para um nó duplamente encadeado, vou chamar de nó. E o primeiro passo aqui que eu vou fazer é fazer com que o conteúdo da minha referência de lista ela passe a apontar para um novo nó. Então, eu vou usar ali o lista criar nó para criar um nó inicial. Vou colocar aqui um elemento 0. Tá? Lembrando que aqui pode vir qualquer elemento, tá, galera? Eu posso colocar qualquer elemento aqui que vai funcionar porque esse nó ele vai ser desconsiderado. Esse nó ele é somente para... O nó não vai ser desconsiderado, mas assim, o elemento ele vai ser desconsiderado, porque esse nó é só para marcar o início. Ele não tem um elemento válido. Ele não representa um elemento que de fato estará na nossa lista. Ele só marca o início, é o nó inicial. Então ele é um nó cego, só para representar o início da nossa lista. Só que não basta para a gente aqui, porque a gente está agora numa lista duplamente encadeada circular. Então, o campo anterior e o campo próximo não podem ser nulos. Eles têm que
apontar para o próprio elemento. Porque se eu tenho uma lista circular, né, e duplamente encadeada, então eu não posso ter um elemento nulo. Lembrando que a gente não tem um fim. Se a gente for para o próximo, a gente tem que, nesse caso, como eu tenho só esse nó aí de valor irrelevante, só esse nó que marca o início, então não tem nó nenhum ainda válido na minha lista. Então, se eu ir para o próximo, na verdade eu tenho que voltar para esse mesmo nó. Então, esse nó é o próximo dele mesmo, por isso que é circular, tem essa circularidade. Se eu for para o anterior, eu volto para ele mesmo, porque ele é o anterior dele mesmo. Então, isso é manter uma lista duplamente encadeada circular. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e apontar o meu nó para o mesmo lugar que a minha lista aponta, ou seja, esse nó inicial que eu acabei de criar. E o que eu faço? O nó campo próximo é igual a ele mesmo, e o nó campo anterior, né, ou seja, o campo anterior da estrutura apontada por nó vai apontar para o próprio nó. Então, assim eu mantenho essa circularidade. Beleza, pessoal? Vamos agora então verificar se nossa sintaxe está correta, fazendo um teste rápido aqui. Beleza, tudo certinho, executou. E para a gente entender, né, como fica a nossa estrutura depois de inicializada, né, vamos olhar aí para essa representação que a gente está vendo. A partir de agora, o que acontece? Eu tenho o meu L, a minha lista, ele está agora apontando para esse nó inicial. Reparem que o quadradinho ao centro está cinza, porque ali tem um elemento, só que esse elemento não é relevante. Esse é um nó ali que tem um elemento que não vai ser considerado. Tá? Ele é um elemento que simplesmente está ali, só que ele não tem serventia nenhuma, ele não é um elemento que está na lista. Então, por isso que está o quadradinho cinza. Agora, observem o campo próximo ao campo anterior. Ó. O campo próximo ele aponta para o próprio nó. Então, se eu seguir, né, tiver um ponteiro iterador e avançar ao próximo, eu, na verdade, volto para esse próprio nó. E mesma coisa se eu for para o anterior. Se eu for para o anterior, eu volto para o próprio nó. Por isso que a gente tem uma lista que é duplamente encadeada e ela é circular. Ela não tem fim, nem indo nem voltando. Então, é assim que funciona essa operação. Beleza, galera? E assim que a gente usa essa operação, a nossa lista está pronta para receber novos nós. A gente pode, a partir de agora, trabalhar essa lista. Ok, galera? Então essa é a operação para inicializar uma lista duplamente encadeada circular. Agora nós vamos estudar a operação para calcular, né, o número de elementos de uma lista circular duplamente encadeada. Então essa operação ela tem o objetivo de elicitar quantos elementos a lista tem. A implementação dessa operação ela consiste da gente fazer um loop, tá, visitando cada elemento da nossa lista e para cada elemento visitado a gente incrementa um contador, né, de elementos. Então a gente vai visitando cada elemento até chegar no último, que é o elemento cujo o próximo, né, o campo próximo aponta para o primeiro. Uma vez que a gente chegou lá, a gente encerra a contagem. Vamos ver então, entender melhor e ver como fica a implementação computacional dessa operação. Bom, galera, vamos agora definir a operação para contabilizar o número de elementos que a nossa lista tem. Então vamos criar uma função, ela vai retornar um int, porque tem que retornar um número de elementos, e vamos criar a lista, número de elementos, e a gente recebe a lista, né, a qual a gente quer contabilizar os elementos. Beleza, declaramos aqui uma variável NE, que vai ser número de elementos, né, ela que vai contabilizar cada elemento que a gente encontrar, a gente vai incrementar essa variável, e no final a gente vai ter nela o resultado de quantos elementos a gente tem. Vou agora criar aí um nó iterador, um ponteiro iterador, perdão. Então, nó duplamente encadeado, nó, e vou começar com esse ponteiro, vou começar ele apontando para o mesmo lugar que lista aponta.
né? Então, ele vai começar apontando lá naquele nó, né, com valor irrelevante, aquele nó inicial. E aí, o que eu faço? Eu rodo um loop para contabilizar os elementos. Enquanto o nó campo próximo, né, ou seja, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente da estrutura para a qual lista aponta, ou seja, for diferente desse nó inicial, né, porque a gente sabe que agora o último elemento, entre aspas, o campo próximo dele ele vai voltar a apontar para o início. A gente dá a volta e aponta para o primeiro elemento. Então, para a gente achar o último, a gente precisa achar o nó cujo campo próximo aponta para o primeiro elemento. E o primeiro elemento está sendo apontado por lista. Então, quando a gente achar o nó cujo campo próximo seja igual, né, ao apontado por lista, a gente achou o último elemento. Beleza, pessoal? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pega e incrementa o nosso número de elementos, tá? E avançamos o nosso nó para a próxima estrutura, né, o próximo nó da nossa lista. Então, o nó passa a apontar para o campo próximo, né, ou seja, para onde o campo próximo da estrutura apontada por ele aponta, ou seja, ele vai para o nó seguinte, aponta para o nó seguinte. E aí, para cada nó que a gente vai visitando, esse loop vai fazendo, até chegar ao último nó, tá? Que aí é cujo campo próximo aponta para o elemento inicial. Cheguei ao último nó, eu vou contando. Cheguei no último nó, paro a contagem e vou sair do loop, a condição vai falhar. E aí eu retorno o meu número de elementos. Beleza, pessoal? Vamos testar aqui a sintaxe, ver se está tudo certinho. Beleza, tudo certo com relação à nossa sintaxe. E olhando aí agora, né, esse exemplo graficamente, né, a gente está vendo aí uma lista de 2 elementos, né, duplamente encadeada circular. E nessa lista, a ideia é que a gente vai colocar o nó apontando primeiramente para esse nó inicial, né, ou seja, esse nó que não tem aí um elemento válido. E a partir dele eu começo um loop, né? Então eu verifico nesse nó inicial, o campo próximo, né, da estrutura apontada por nó é diferente, né, da estrutura que lista está apontando? Porque lista está apontando para um nó inválido. E o campo próximo desse nó, o nó cego aí, o campo próximo dele é o 19. Ele aponta para o 19, então é diferente. Então, quer dizer que eu tenho um elemento, então eu incremento meu número de elementos, agora eu tenho um elemento, e avanço o nó. Tá? O nó passa a apontar agora para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando, ou seja, o campo próximo aí desse nó cego está apontando, ou seja, para o elemento 19, né? Para o nó que tem o elemento 19. E aí agora o nó está ali no elemento 19, e a gente repete a pergunta do loop, né, a condição do loop. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente da estrutura apontada por lista? Sim. O campo próximo ali do 19 está apontando para 21, que é diferente de lista que aponta para o nó inicial. Então, a gente contabiliza mais um, agora a gente tem 2 elementos e avançamos o nó. O nó agora vai apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando, ou seja, o 19, aponta. Então, ele vai agora apontar para o elemento 21, para a estrutura que tem o elemento 21. E beleza, a gente repete a pergunta do loop. O campo próximo da estrutura apontada por nó aponta para algo diferente, do que a nossa lista aponta, ou seja, o L aponta? Não, nesse caso não. Repare que o campo próximo do 21 ali, ele aponta para o mesmo nó que lista aponta, ou seja, o nó inicial. Então quer dizer que a gente chegou ao último elemento, a gente não tem mais nada para contabilizar. Então o nosso número de elementos é 2 e eu pego e retorno esse número de elementos. Ok, galera? Então essa é a nossa operação para contabilizar o número de elementos de uma lista circular duplamente encadeada. E a operação final que a gente vai estudar nessa aula é
a operação para obter o nó de um elemento buscado na lista. Então essa operação ela tem o objetivo de encontrar um determinado elemento que eu desejo procurar, tá, naquela lista. Se ele existir, a gente vai então retornar a referência do nó onde aquele elemento está. Então a ideia é essa: eu vou procurar um elemento e se ele existir, se ele estiver presente nessa lista, eu retorno a referência, o endereço do nó onde o elemento que eu estou procurando está. Para a gente implementar esse método, né, essa operação, a gente precisa então fazer um loop, né, usando aí um ponteiro iterador, e vamos visitar cada elemento da nossa estrutura. Então a gente vai visitando cada elemento e quando nós encontrarmos o elemento que a gente está procurando, a gente então retorna a referência, o endereço daquele nó onde o elemento está. Pode ser que a gente não encontre também, tá? Então, no caso da gente não encontrar, né, a gente vai visitar todos, vai chegar no final, não achamos, a gente não encontrou, e aí a gente retorna uma informação dizendo que esse elemento procurado não está nessa lista. Então, essa é a ideia dessa operação. Vamos entender então e ver como a gente implementa computacionalmente ela. Bom, galera, então vamos definir agora a operação para procurar um elemento na nossa lista e retornar a referência do nó onde ele está. Ok? Então vamos criar uma função que retorna aí um ponteiro para um nó. Vou chamar essa função de lista obter nó do elemento. E aqui a gente tem que receber o elemento, tá, que vai ser passado aí. Esse é o elemento que eu quero procurar, né, na minha lista, e vou receber também a lista na qual eu quero procurar este elemento. Então eu quero procurar esse elemento nessa lista aqui. Essa é a ideia. E aí eu vou criar um nó iterador, nó duplamente encadeado, e começo ele apontando para o mesmo lugar que lista aponta, ou seja, o nó inicial, aquele nó cego lá. E daí eu parto um loop onde eu vou procurar, né, em cada nó da minha lista o elemento que eu estou querendo encontrar. Né? Então, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente da estrutura apontada por L, por lista, né? Ou seja, o nó é diferente do nó inicial, eu vou rodar esse loop. Então, o primeiro passo, galera, é o seguinte: como eu estou começando aqui no nó inválido, né? Naquele nó de valor inválido, que ele só serve para marcar o início da minha lista, não faz sentido eu procurar o elemento nele, tá? Então, eu preciso procurar no nó seguinte, né? Então, por isso, antes de fazer verificação se o elemento está no nó, eu preciso avançar o meu nó, tá? E aí, eu tenho que fazer isso, nó igual a nó campo próximo, ou seja, ele passa a apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta, ou seja, para o nó seguinte, que aí a gente tem um elemento válido, aí a gente vai ver se está ali. Ah, mas por que você não fez isso fora do loop, igual nas outras operações? Porque aqui a gente está numa lista circular, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer esse avanço, porque a gente pode correr o risco de retornar ao princípio da lista. Especialmente se for uma lista que tenha apenas, né, um elemento. Então a condição ela muda um pouco, né? A gente tem aqui uma condição diferente e a implementação muda também. Então a gente precisa agora avançar aqui dentro, porque se eu sei que o próximo não é o próprio elemento inicial, então beleza, eu já tenho essa certeza. E eu sei então que existe um elemento válido seguinte, aí aqui dentro eu avanço.
Porque se eu fosse até lista, né, tirasse esse próximo aqui, eu ia ficar... nunca ia sair do lugar, porque o nó que eu começo já é o nó apontado por lista, então eu não iria conseguir andar. Por isso que eu preciso sempre ir até o nó cujo campo próximo, né, ou seja, enquanto o campo próximo do nó que eu estou procurando for diferente do que lista aponta, ou seja, diferente do nó inicial, quer dizer que eu tenho elementos para percorrer. Então, beleza, como o nó é inválido, eu avanço aqui dentro do while, tá, o meu nó, e aí agora eu estou num elemento válido e eu vou verificar se esse elemento válido é o que eu estou procurando. Então, se campo elemento da estrutura apontada por nó for igual ao elemento que eu estou procurando, se isso acontecer, eu achei o cara. Beleza, achei quem eu estava procurando. E aí, eu só retorno o nó. Fim de papo. Eu já consigo trabalhar com ele, eu retorno o nó aí para a função que pediu trabalhar com esse nó. Agora, se eu não encontrar, ou seja, rodei posição a posição até chegar no último nó e não achei o elemento, quer dizer que esse cara não está na lista. Então eu terminei esse loop, não achei o nó, eu retorno, não achei o elemento, eu retorno nulo. Por quê? O elemento que está sendo procurado não existe. Logo não vai existir nó que tem ele, se ele não está na lista. Então a gente retorna nulo, indicando, ó, esse elemento não está aqui, tá? Então essa é a ideia, galera. Vamos verificar aqui se a gente tem algum erro de sintaxe. Beleza, tudo certinho, funcionou. E agora, né, para a gente entender melhor, vamos olhar aí o nosso exemplo gráfico aí, ó. A gente tem aí essa lista com 2 elementos. Tá? E a gente está procurando o elemento 21. Então, qual a ideia? Eu pego, seto o nó, né, eu coloco ele apontando para o nó inicial, ou seja, esse nó aí cego, o nó que só marca o início, e começo então a rodar o meu loop. Tá? Eu verifico, o campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente, né, da estrutura apontada por lista? Sim, o campo próximo dele está apontando para 19 e lista está apontando para o nó cego, então é diferente. Então eu entro no loop, na rodada do loop, e já avanço o nó para o nó seguinte, ou seja, para onde o campo próximo está apontando, que é o 19. Então o nó agora passa a apontar para o 19. E aí, o que eu faço? Eu pergunto agora, ó, o campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou procurando? Não é. 19 não é igual a 21. Então, beleza, volto e checo a condição no loop. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente da estrutura apontada por lista? O campo próximo ali do 19 está apontando para 21. Então é diferente de lista. A lista está apontando para o nó cego lá. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu já avanço o nó. Tá? Ou seja, o nó passa a apontar para onde o campo próximo, né, da estrutura que ele está apontando aponta. Ou seja, o nó ali que está com 19, o campo próximo dele aponta para o 21. Então o nó passa a apontar para o 21. E aí, o que eu faço? Eu checo se o elemento está ali. Então, o campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou procurando, ou seja, é igual a 21? É. Nesse caso, eu achei o elemento. E aí, o que eu faço? Eu retorno, né, a referência para esse nó. Eu retorno o nó e minha operação está encerrada. Caso o elemento que eu estivesse procurando não estivesse presente, né, se estivesse procurando um outro elemento, o que iria acontecer é que na próxima rodada, né, do loop, eu não ia entrar no if e eu ia verificar o campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente da estrutura apontada por L? Não é. Reparem que o campo próximo de 21 ali, ele aponta para o mesmo lugar que L aponta, ó, para o nó, né, ali inicial.
E aí, nesse caso, o loop falha, eu saio do loop e eu concluo que, poxa, eu cheguei no último elemento e não achei o cara que eu estava procurando, então ele não existe aqui. Eu retorno nulo. Ok, pessoal? Então essa é a nossa operação para obter o nó de um elemento procurado, né, na nossa lista duplamente encadeada circular. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as operações que a gente viu. Implementem cada uma dessas operações, pratiquem, revisem os conceitos para que todos esses conhecimentos fiquem bem sedimentados na mente de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.